Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa ajudar todos vocês aí neste dia, possa confortar o coração de todos. E neste momento eu venho levar uma palavra para você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que ainda não sabe o que é orar. Bom, hoje eu separei 2 versículos da palavra de Deus para passar para vocês a questão de oração. Bom, talvez você ainda pense assim, poxa, eu oro tranquilo, eu falo com Deus, mas como é orar? Como é falar com Deus? Bom, desde a época de Pedro, Jesus falou para Pedro que ele seria pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja. E quem é a igreja? Somos nós, aqueles que andam com Cristo. Fala a verdade, vive a verdade e anda respeitando a fiel dedicação ao Senhor. Bom, então, logo Jesus falou para ele que as portas do inferno não jamais então prevaleceria contra a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, não é a igreja falsa. Bom, então logo ele falou também que entraria na janela, entraria no céu e sairia no céu, porque Jesus daria a chave dos céus para ele. Então, daria para aquele que realmente teme ao Senhor. Você que teme ao Senhor verdadeiramente. Então, você tem a chave para entrar no céu e sair. Como assim, Newton? Sim, na oração, em espírito. Vamos então entender isso claramente na palavra de Deus. Separamos então dois textos muito importantes, que é Mateus 6, 7. Vamos mostrar para você, aleluia, o que diz a palavra de Deus sobre a questão de oração. Amém? Mateus 6, 7 vai dizer assim, ó. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam por muito falarem, serão ouvidos. Não vos semelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedires. Olha que interessante, né? Então, não vale a pena você falar alto, em vãs repetições. Por quê? Ou seja, você fala essas palavras toda hora, repete as mesmas palavras, como que Jesus fosse surdo ou não entendesse o que você está falando. Não. Apenas tente se concentrar. A questão é, a hora de falar com Deus é uma hora especial. Uma hora que você não pode ouvir barulho. Que, Newton, mas na minha casa tem muito barulho. Você precisa estar em espírito. Você não precisa falar alto, mas se você falar alto, não incomode ninguém. Amém? Então, a questão é em espírito. Então, a questão que para começar a orar, você precisa meditar em espírito. Você só vai fazer isso quieto. Então, qualquer barulho, eu particularmente, qualquer barulho me desconcentra. Então, o melhor horário para se orar é a madrugada, onde só tem os grilos cantando, e no monte, no seu quarto, à noite, ou então num lugar bem isolado. Então, você precisa se isolar, porque desconcentra o que você quer falar com Cristo. Então, as primeiras palavras que você deve falar com Ele, exaltá-lo, e você se humilhar. Pedir perdão dos seus pecados, primeiro, exaltá-lo, e em sequência, depois de tudo isso, você então começar as suas palavras, com bastante dedicação e fé. E depois disso, encerramento, e seja feita a sua poderosa vontade, não é a sua vontade. Então, e seja feito a sua poderosa vontade. Então, se você não entendeu essas mensagens, você volta o vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Assim sim, Deus continuará recebendo as suas orações. Porque a oração ela precisa ter dedicação. Não é de qualquer maneira. Ah, orei, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa aqui, minha vida não acabou. Não, não é. Não é assim que você entra no céu, em espírito, né, levando as suas palavras. Então tem que ser muita dedicação, oração e respeito. Tudo bem?
E ele é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Ele não é igual a nós aqui, eu estou falando com você, você fala comigo, não. Ele é espírito. Então, vamos lá para o versículo número Mateus, agora vamos Lucas 6,12. Assim, ó, 6,12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte e orar, e passou a noite em oração a Deus. Então, ele está falando de Jesus Cristo. Ele, então, teve que ir para o monte para falar à noite. Ele foi orar à noite no monte. Então, tem pessoas que desconsideram o monte. Monte é um lugar para você falar com Deus. Separar, né? Você pode separar no seu quarto também. Mas se quiser ir para o monte, não tem problema. Né? Então, as pessoas preferem o monte porque é isolado. Então, eu defendo o monte, né? Quem respeito, quem tem sua opinião, mas é lugar calmo, porque Jesus sabia que no meio da casa dele, ou seja, qualquer lugar na rua, ele não conseguiria parar para orar, porque a multidão os cercava. Então, ele mostrou que no monte o melhor lugar para orar, lugar no seu quarto também, em espírito, não ficar gritando, falando alto, para que as pessoas venham ouvir que você está orando. Tudo bem? Então, está dado o recado, que você possa então cada dia mais orar com fé, respeitando a Deus sempre e exaltando a Ele na primeira petição, se humilhando e exaltando ao Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar e te dar força neste vídeo. Obrigado e a paz.